Você sabia que existem direitos que as pessoas com deficiência desconhecem? Saiba quais são, como acessá-los e o que fazer quando seus direitos forem negados. Disponível em livro e curso. Link na descrição do vídeo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso PCDcast. Hoje estou aqui com minhas queridas amigas, doutora Ana Paula Lourenço, doutora Amanda Caroline Teixeira e doutora Jéssica Marchetti. Eu vou passar a palavra para que cada uma delas se apresentem, para que depois nós possamos conversar um pouco sobre educação inclusiva no Brasil. Doutora Ana Paula, pode começar. Olá, bom dia a todos. Me chamo Ana Paula Lourenço, sou advogada, especialista em Direito da Saúde e PCD, sou atuante, defensora das causas das pessoas com deficiência, mais especificamente autismo. Estou aqui para gravar com a nossa querida Priscila, nesse podcast PCD, e é uma grande honra estar aqui. Amanda? Eu sou Amanda Teixeira, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje no PCDcast com a doutora Priscila e minhas nobres colegas. Sou advogada, especialista em educação inclusiva, direito da pessoa com deficiência. Abracei esses assuntos e temas tão importantes, levando ao Brasil inteiro essa conscientização. Primeiramente que eu sou mãe de atípicos, sou mulher neurodivergente, e gostaria muito que nós tivéssemos, além das leis, nós tivéssemos alma por trás dessas leis. É por isso que eu aceitei o convite, estou aqui hoje para esse bate-papo aí engrandecedor com minhas amigas. Jéssica? Bom dia, gente. Eu sou Jéssica Marchetti, eu sou advogada especialista em direito de famílias e sucessões e ativista na causa autista por ser mãe de autista. Quero agradecer, Priscila, o convite. Dizer que é muito importante a gente sempre falar sobre educação inclusiva e eu estou animada para esse nosso bate-papo. E Ana Paula, você escreveu um artigo sobre educação inclusiva no Brasil. Então, conta um pouquinho pra gente sobre essa história, como começa. Bom, a educação inclusiva no Brasil, ela teve início lá na Constituição de 88, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que foi um marco muito importante para todos os PCDs, que aborda essa questão. Tivemos momentos históricos muito tristes, não somente no Brasil, mas questão mundial. Os PCDs antigamente não eram vistos, Hoje a gente está plantando a sementinha para que isso seja mudado, essa questão de inclusão nas escolas, na sociedade, que ainda tem muito tabu, com relação às pessoas com deficiência. Então, lá em 88 a gente teve esse ponto principal, onde eles abordam nessa questão dos PCDs, quais os seus direitos. Infelizmente, no Brasil, antigamente a gente tinha alguns hospitais psiquiátricos onde muitas famílias deixavam, os filhos internados porque não conhecia. Hoje nós temos um avanço muito grande essa questão do autismo, que antigamente não se via assim, Temos em São Paulo, principalmente, um antigo hospital, o Hospital Pinel, onde tiveram milhares de pessoas internadas. Eu tive a oportunidade de conhecer no momento passado, quando eu fiz um curso de técnico de enfermagem. Era muito triste, Aquilo me abalou bastante, porque você via pessoas que hoje a gente sabe que têm um autismo, porém, naquela época era visto como até umas palavras tristes, débil mental, retardado, que eram utilizados. E graças a Deus, hoje, com essa lei, não é considerado mais assim, Nós temos pessoas neurodivergentes, que é um nome um pouco mais
vamos dizer assim, que não machuca tanto, né? Porque era triste antigamente as pessoas serem tabuladas como retardo mental. Ah, aquela pessoa é retardada. Ah, aquela pessoa é débil mental, né? Principalmente as pessoas consideravam as pessoas com T21 como retardo mental, aquele é débil mental. Então a família acabava que prendia aquelas pessoas dentro de casa porque tinha vergonha, né? Porque ainda tinha aquele tabu das pessoas com deficiência. E acho que essa lei foi muito importante, está abrindo muitas portas, e a gente, enquanto profissional, defensores dessas causas, né, de pessoas com deficiência, a gente está plantando a sementinha para que isso realmente seja expandido para todo o Brasil, que as pessoas, ela tenha essa consciência, que não é porque a pessoa é deficiente que ela tem uma incapacidade. Às vezes, um cadeirante, temos, né, a doutora Priscila sabe, nós temos colegas que têm uma deficiência e sofrem muito preconceito, procura emprego, tem a porta fechada, as pessoas acham que uma pessoa com deficiência, vamos supor, visual, ela pode ser empacotadora ou fazer algum serviço braçal, sendo que a pessoa ela tem uma capacidade técnica, né, assim como todos nós. Então, nós temos que tirar esse rótulo, né, de que as pessoas com deficiência não têm capacidade técnica. Então, isso foi muito importante para nós. E também uma coisa importante de se falar é que muitas pessoas hoje com deficiência mental, às vezes com deficiência intelectual, elas têm vergonha de falar que têm deficiência, muitas vezes têm vergonha de pedir ajuda, quando a gente fala de deficiência mental, porque quando se fala de coisas da mente ou do intelecto, eles colocam logo esse tom pejorativo do retardado, do pinel, essas nomenclaturas que as pessoas utilizam, e isso às vezes cria uma barreira, porque é uma pessoa que muitas vezes precisa de ajuda, precisa de tratamento, e ela não quer para não ter que ser discriminada. Então essa é uma barreira muito grande. E Jéssica, você já sentiu algum avanço desse cenário antigo para o cenário que temos hoje? Nessa linha que vocês estão falando, Priscila, a gente teve um avanço bastante significativo em 2015, né? Depois que veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele tornou capaz. Hoje a gente tem que as pessoas com deficiência são plenamente capazes. Então, por mais que tenha esse tom pejorativo, que tenha ficado ainda arraigado na cultura, que deficiência intelectual é algo que desabona, para a lei, essa pessoa não é incapaz. Então, ela vai casar, ela vai votar, ela pode trabalhar, ela vai exercer plenamente sua cidadania, votar e ser votada. Então, a lei até que foi mais além, né, de 2015 para cá. Porém, é aquilo, a cultura engole, né, o que a gente gostaria que fosse o correto. Se você não trabalhar com conscientização, assim como a doutora bem falou, e que está plantando as sementinhas, a gente não chega a realmente efetivar o que a lei já preconiza. Amanda, você estava até falando do novo decreto, que trouxe uma nova alteração, vai dar uma nova dinâmica. Fala um pouco pra gente sobre esse decreto que você estava falando antes da gente começar. Ok. Inicialmente, eu gostaria de falar que educação inclusiva, primeira coisa, a gente tem que falar em compromisso. Compromisso ético, pedagógico e compromisso jurídico. Eu não preciso de ser advogada para eu entender um artigo-lei. Não. Então, se eu me propuser a trabalhar com a educação inclusiva, né, é o que a gente vem trabalhando com esses cursos, treinamentos, capacitações, é mostrar para quem trabalha com educação inclusiva, primeiramente, é o compromisso dela. Então, se eu sou uma pessoa ética, eu vou seguir valores e princípios. Eu não preciso de ninguém falar comigo e eu posso ir além com aquele aluno meu ali, que eu posso ter um olhar mais humano com ele. Eu não preciso ter uma lei falando isso, se eu tiver um compromisso ético, né? Um compromisso pedagógico. Se eu optar por trabalhar com educação inclusiva, eu tenho que buscar uma educação continuada. Eu tenho que melhorar as adaptações. Eu não preciso de ninguém, uma lei, preconizando isso, né? Eu posso buscar essa melhoria contínua. E o aspecto jurídico, responsabilidade, obrigação, até onde vai a responsabilidade da família, até onde é a responsabilidade da escola. E eu, enquanto educadora, monitora e acompanhante escolar, assistente terapêutico. Então, tem uma responsabilidade jurídica aí. E o novo decreto-lei, bom, ano passado nós tivemos 2 alterações, né? Nós tivemos o primeiro, e o que aconteceu? Veio, né, soou como uma bomba. Primeiramente, porque todos esperavam uma melhoria das escolas especializadas, né? Haviam sugestões para melhoria e
sei lá, criação, talvez, posso falar assim, de clínicas, escolas. No entanto, não foi isso que nós vimos, né? Vem um decreto-lei falando que a prioridade era para os alunos, não só neurodivergentes, mas pessoas com deficiência e doenças, inclusive, né? Poderiam estar na escola regular de ensino, independentemente do grau de suporte. Então, qual é o problema social que a gente vê neste decreto-lei? Que as famílias ficavam assim, gente, mas eu não entendi muito bem. É um problema ou não é? Porque se está avançando a lei, é ótimo, nós estamos falando sobre o assunto, não é? Mas, em contrapartida, nós vamos colapsar o sistema educacional, porque nós temos ali dentro educadores. Nós não temos ali dentro pessoas com formação na área da saúde. Então, quando eu não verifico qual o nível de suporte, se ele precisa de um assistente terapêutico ou do monitor escolar de apoio, que tem diferença. Então, vieram algumas críticas sobre este decreto. Houve uma comoção social muito grande, em que foi votado novamente outras alterações, principalmente no número de horas. Por quê? Vem um decreto dizendo o seguinte, olha, monitor escolar de apoio, ele teria que ter, a partir de agora, 80 horas de capacitação. Aquele que está à frente dos atendimentos especializados, ele sequer precisaria de ter uma especialização. Aí vieram as críticas. Como alguém que está à frente de um atendimento especializado, ele não precisa de ter um mínimo de especialização. 80 horas é suficiente para você entender alguém? Não, não é suficiente. Ok, aí vieram as alterações. Agora passou para 360 horas para a pessoa que for trabalhar com atendimento especializado, 180 horas para monitor de apoio escolar. Amanda, e aí? Bom, minha opinião pessoal, tá? O que faltou nesses decretos-leis, que ninguém está falando? Dividir. Nós estamos falando para profissionais da área urbana, da área rural, porque o Brasil é imenso. Eu vejo benéfico, sim, quando você fala você não exige tanta capacitação para uma pessoa ribeirinha, para uma pessoa que mora em zona rural, que ela não consegue se especializar. Senão esse professor ele nunca vai ter também as suas gratificações. Ele não vai conseguir evoluir se ele não tiver um título na mão. E educação inclusiva, para mim, não é só título. É humanidade, é alma, é vontade de fazer acontecer. No entanto, que na zona urbana, para mim, que já tem que ter esse olhar aí mesmo de capacitação e treinamentos. Nossas crianças, jovens, adolescentes estariam também à mercê de profissionais que não sabem o que estão fazendo, sequer ali o que vão conduzir naquelas aulas. Então, hoje nós temos, sim, agora esse novo decreto-lei, que ele vem para complementar a Lei Brasileira de Inclusão. Não estou falando que está certo ou que está errado, né? Porque existe muita discussão sobre isso ainda. Mas que é importante falar sobre isso. Quando eu vi essa comoção social em cima desse decreto-lei, no primeiro momento eu falei assim, gente, está tendo uma revolução. Pessoas que nunca tinham parado para entender o que era um decreto-lei, hoje sabem o que é um decreto. Para a gente que é da área jurídica, isso é muito valioso, né? Quando você conversa com um professor de igual para igual, e ele sabe te falar, olha, existe um decreto-lei. Eu falo, olha que maravilha. Porque antes era tudo delegado pro advogado, né? E essa questão também do decreto, muitas vezes as pessoas não gostam que a norma venha por meio de decreto, mas tudo for só por meio de lei, não sai do papel. Porque o processo de aprovação de uma lei é um processo muito complicado. Já um decreto, não. É um ato bem mais simples. Então, eu acho bem interessante que temos decretos bons. Às vezes a gente bate que tem alguns que não são bons. E, Jéssica, você faz um trabalho já na educação lá em Niterói. Então, nesse sentido, já fala pra gente um pouco aqui pro nosso espectador, que é muito bom falar sobre isso, porque trabalhos bons têm que ser divulgados para que outras pessoas possam modelar. Se espelham, né? Uma inspiração. Essa foi uma coisa boa que o decreto. Ele era o 12686, que saiu em outubro, aí virou o 12703, principalmente pela comoção da gente. O povo autista é meio barulhento, sabe? O povo do autismo adora se pronunciar. Então, trouxe a questão das horas, mas teve que já desde o primeiro decreto teve uma alteração que é muito importante, que quando eles trazem o conceito de estudo de caso para individualizar a inclusão escolar, isso trouxe um avanço imenso, porque eles trazem para a família um poder que antes a gente não tinha. Muito mais do que a carga horária, que agora a gente tem um parâmetro, querendo ou não, é um parâmetro
E só te cortando, essa questão do parâmetro da carga horária é tão importante, você vai falar disso, mas sem esse parâmetro a pessoa fica perdida, porque aí você fala, tem que fazer isso, mas não tem um limite ali para falar. Agora você tem como exigir com base numa norma jurídica. Exato. Agora, só o fato de estar assim, tem que ter no mínimo nível médio, no mínimo, para um assistente terapêutico. Algumas outras delimitações que eu achei muito importantes desse decreto foi dizer que aquele mediador, assistente terapêutico, a gente aqui na miúde, a gente sabe a diferença do assistente terapêutico e mediador. Um vai ser, o assistente terapêutico, gente, ele é um agente da saúde. Quem vai ser o chefe dele é o psicólogo ou a terapeuta ocupacional que vai treinar essa pessoa. Porém, esse que vai estar em ambiente escolar, o assistente de educação especial, ele agora tem delimitado que ele vai ajudar na higiene, na locomoção, ele vai ter que aprender a usar o tablet, isso está escrito nesse decreto. Isso foi bom. E aí, onde que esse decreto vai ajudar muito no meu trabalho lá em Niterói? Em Niterói, gente, eu criei um coletivo, tá? Chamado Autismo Niterói Trocas, em que a gente avalia os serviços que são prestados pra gente. E a gente, mais do que negativa nas escolas, a gente via um serviço deficitário. Muito na linha que você falou. A gente já tá sendo muito bonzinho, a gente tá sendo caridoso, tá recebendo vocês aqui. Mas aí a criança ficava lá rodando no pátio. Eu não quero, por mais que meu filho seja um autista, que é o meu caso, nível 3 de suporte, ele tem capacidade de aprender. Sim. E aí, se a evolução é sair do A pro B, já é uma evolução, que demore 1 ano para ele sair do A do B. Eu quero que evolua. Não tem importância. Então, a gente, com o grupo Autismo Niterói Trocas, a gente consegue trocar informações entre mães. Então, são informações fidedignas de como é que está o atendimento nessa escola. Essa escola fornece mediador? Essa escola permite que o assistente terapêutico entre? Permite que o psicólogo entre? E aí, quando as mães vão escolher as escolas, elas já têm esse parâmetro. A gente realiza uma pesquisa anual, tá? E tira uma amostra de como faz, além da avaliação qualitativa e quantitativa, né? Já tem bastante autista ou não, que é ainda uma lacuna legal. Quantos deficientes podem ter em cada turno? Né? Apesar de não ter esse limite, muitas escolas impõem. Então, a gente vai descobrindo isso como? No boca a boca. Nenhuma escola vai expor assim, não, aqui a gente não deixa o assistente terapêutico entrar. A gente precisa de ouvir da mãe que já está lá dentro da escola as dificuldades. É isso que o Autismo Niterói Trocas faz. Os decretos ajudaram... Eu falo os decretos porque modificaram, o segundo modificou substancialmente, mas o primeiro já veio legal. Eles trouxeram pra gente um poder que a família tem que ser ouvida e inserida nesse estudo de casa. Eu tô super animada para esse ano agora, que eu vou ter esse decreto para colocar lá como mais um tiquezinho pra gente avaliar. E lá na sua cidade, lá dentro do seu escritório, você vê esses casos assim chegando para você ou ainda não começaram a chegar? Esses casos envolvendo educação inclusiva, falta de suporte? Muito, Priscila. Lá assim, como é um município pequeno, a gente vê muito essa questão. O que os pais mais reclamam é de fato, a inclusão escolar. Porque muitas das vezes os pais comparecem à escola achando que o filho está assim com o professor, está acompanhando ali a desenvoltura dele, e muitas vezes a criança está no pátio. Ela está exclusa, né? Ah, não, está fazendo muito barulho, vamos levar, tudo bem. A gente sabe que uma criança nível 3 de suporte, de repente dá um pouquinho mais de trabalho, mas não deixá-la 100% fora da sala de aula. Fazer aquela parte de acalmar a criança e mantê-lo, né? E fazer com que ele desenvolva. Eu recebo muitas reclamações nesse sentido no escritório, de que as mães, quando comparecem na escola, a criança está fora da sala ou está correndo e não tem aquele aprendizado, não tem aquele material adaptado porque falta de preparo, né? Muitas vezes, ontem nós comentamos no congresso, essa falta de preparo dos profissionais da educação, né? Não é por falha dos profissionais, é que assim, é falta de conhecimento mesmo. De repente, se, vamos supor, no município for feito anualmente, que seja 2 vezes por ano, uma palestra, alguma coisa para orientar esses profissionais, tem alguns que vai buscar de forma, né, vai atrás de conhecimento, tem outros que não, que se acomodam ali, né, na educação daquela forma que já vem de anos. Às vezes tem professor de 15, 20 anos de magistratura ali, mas sempre na mesma. Então, acho que é importante isso, né, a gente conscientizar todo mundo, fazer palestras para orientar.
até como que os profissionais abordam, né? No caso de crise, como que vai adaptar os materiais, que a gente vê que não é feito do jeito que é previsto na lei, infelizmente. E aí tem crianças que não conseguem evoluir, né? Embora seja, igual a colega falou, nível 3 de suporte, mas ele tem a capacidade de aprender, mas se não tem um profissional ali no dia a dia que desenvolva com ele, de fato, ele não vai aprender. Então, o que eu tenho visto é o quê? Crianças chegando no ensino médio sem ser alfabetizado. Então, isso é muito triste, né? Não saber escrever um nome, que é o básico. Então, assim, crianças de 15 anos sem ser alfabetizado. Por quê? Tem aquela questão de vamos passar, não tem, ele não tem como desenvolver, a gente já tentou, mas e aí? Né? Existe um plano de ensino para ele? Muitas vezes não tem também. O que orienta é que os pais procurem, né, a escola, peçam o plano de ensino para ver como que está sendo evoluído e acompanhar de perto, porque também não é só culpa dos profissionais. A família tem que estar junto, né? A família é dever da família também estar acompanhando o filho, por que que ele não está desenvolvendo? Tá, não desenvolve dessa forma, vamos montar um outro plano para que ele, né, avance. Mas infelizmente tem muitas famílias também que acham que é dever da escola, né? Fazer toda essa adaptação, mas sozinha a escola também não consegue, né? Então, mas E um problema que eu vejo muito grande também é a criança passa automaticamente. é automático. E a maioria dos locais de trabalho, a gente aqui tá com diferente realidade. É. Minas Gerais, São São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa questão da passagem de ano automática, na minha opinião, muitas vezes prejudica. Porque quando a gente fala da criança com deficiência, a gente não está pensando dele fazer uma equação de segundo grau. Muitas vezes a gente está pensando dele desenvolver capacidades e habilidades que não são condizentes, às vezes, com a matéria que está dando no terceiro ano. E quando a gente fala de estar na escola, às vezes é estar na escola para estar aprendendo, estar no ambiente escolar, estar se desenvolvendo, mas não aprendendo o nome de todos os órgãos do corpo humano, não aprendendo todas as conjugações verbais. E a escola fica nessa de passagem automática. Aí o aluno, ele vai prosseguindo a série, a matéria vai aumentando, ele não aprendeu o que estava lá atrás, o professor não tem base para adaptar o material já de uma série posterior, se ele não aprendeu a série anterior. E aí, nesse ponto, vem a aprovação automática. E eu já vi muitas mães falando, eu tive que entrar na justiça para a escola não passar meu filho de ano automaticamente, para ele ficar no mesmo ano. Porque dentro do que foi planejado para ele, seria necessário que ele mantivesse um planejamento mais básico. Então, não teria por que ele ir para uma outra série. E ele poderia ali, com um novo planejamento, continuar desenvolvendo naquela série ainda aquelas coisas que ele ainda não aprendeu. Eu tenho uma contribuição sobre isso. Mas é um caminho meio inverso que você falou. Eu tenho recebido muitas famílias que chegam para mim, final de ano, a época da reprovação, e dizem o seguinte: olha, a escola falou que meu filho vai ser reprovado, que para ele é mais interessante não ir para outra série. Porque nós temos que ponderar também, principalmente as escolas privadas, tá? Muitas vezes eles não fazem as adaptações necessárias, as famílias não sabem como cobrar isso, chega o final do ano, eles vêm com a reprovação que o seu filho, para ele, é melhor ficar aqui nessa série. Aí quando chega para mim, e eu vou verificar, e eu converso com as escolas primeiro, e eu falo assim, olha, reúne o conselho de classe e verifica, por favor, se foram feitas adaptações, cadê o plano individual de ensino dele desde o início? Por quê? Se você reprová-lo porque você fez as adaptações e ainda assim ele não conseguiu, e você viu aí essa necessidade que ele não pode avançar, até para preservar ele, o emocional dele, ok. Mas se não foi dado a ele o direito de fazer com as adaptações e vem reprová-lo, eu discordo, porque um ano na vida dele vai ser muito. Então eu vejo assim, talvez a melhoria nesse sentido de cobrar, porque existe uma coisa que chama o ensino educacional transversal. Eu vou te dar um exemplo prático meu. O meu filho, por exemplo, ele só aprendeu sobre abelhas a partir do momento que levaram um favo de mel para ele sentir a abelha, para ele encostar. Ele só aprendeu sobre reciclagem quando levaram ele lá no centro de reciclagem, para ele ver de pertinho.
Aí tem essa questão também que as famílias vêm lutando contra essas reprovações aí, quando não há as adaptações. Mas se houve adaptação e, de fato, ele não tem condição de avançar, eu vejo que tem que ter mesmo essa Então, mas, respaldo aí. assim, cada lugar tem uma realidade. É. E o que eu falo muito, eu gosto muito de conversar com os meus seguidores, Uhum. eu tenho seguidor de diferentes lugares do Brasil. Então, cada lugar, às vezes, funciona de uma forma. Essa seguidora, eu tava conversando com ela na semana passada. Uhum. Ela me falou que o filho dela não tem condição de ir pra série anterior porque ele ainda não aprendeu o básico. Ele precisa melhorar, segurar melhor na caneta, escrever melhor. Ele já escreve o nome dele, mas assim, ele não consegue escrever texto e tal. Ele indo para uma outra série, ele já ia pegar uma matéria mais avançada. E ela entendeu que seria melhor para ele ficar mais um ano ali, junto com as terapias que ele faz, os tratamentos e tal, para ele desenvolver mais. E a escola falou que ela não poderia. Aí ela falou comigo que, quando a escola conversou com ela, foi antes do recesso, e ela judicializou para poder reter na série. E a escola não admitiu, tentou lá todas as formas administrativas. Eu até falei com ela, depois me dá uma posição pra me informar o que aconteceu e tal, porque assim, eu sempre tô perguntando. Mas assim, ela, como mãe, ela queria que a criança ficasse. A escola falou que se eles mantivessem a criança na série, eles estariam contra o regramento lá da região. E aí tem locais que não pode, é proibido reprovar. Tem locais que já com autorização dos pais permite. Então isso tudo depende de normas do município e às vezes do estado. E aí de estado para estado, de município para município muda muito. E a gente precisa lembrar que a escola, aí socialmente falando, a escola ela é a rede de apoio principal das mães. Então vai ter mãe que não vai conseguir nem opinar sobre isso, se vai passar, se não vai passar. Só precisa que a criança fique lá, né? Ou o adolescente. A outra questão a escola precisa entender que ela é a oportunidade dessa criança evoluir. Então, quando você está lá, que esse tempo seja de qualidade. Vai ter criança que, você deu o exemplo aí da motricidade, não tá boa. Mas a escola não tem o conhecimento do que é motricidade fina, motricidade grossa. Existem os pré-requisitos para uma criança com deficiência, e aí eu tô falando aqui, tá, gente, num recorte muito da deficiência mental, do autismo principalmente do autismo, você tem pré-requisitos que antecedem para você conseguir estar na sala de aula. Ele precisa primeiro aprender o comportamento de ficar sentado. Sim. E não necessariamente o professor sabe fazer com que a criança adquira esse comportamento de ficar sentado. Ele tem que depois ter o comportamento de... A gente fala que até que é comportamento encoberto, de lembrar de voltar a prestar atenção quando o professor... São nuances do comportamento humano e eles dependem de um conhecimento técnico que a escola ainda não possui. Eu tô com fé que a partir de agora, com essas 180 horas aí, ao menos eles pincelem nessas questões para que, com esses pré-requisitos básicos, a gente vai conseguir resolver bastante disso de passar automático ou reprovar automático. Porque aí você vai entender, depois que você fizer realmente as adaptações razoáveis e eliminar as barreiras atitudinais, né, e você vai conseguir realmente entender esse indivíduo e saber do que ele precisa. Ele consegue, ele entendeu que seja assim, a partir de encostar no favo de mel. Você vê que ele precisou de um suporte total físico para poder entender aquele tema. Com isso ele entendeu, então às vezes dá. Ou ele não entendeu, então ele tem que ficar. Eu acredito que a partir daí, destes parâmetros, a gente consiga começar a resolver essa disparidade aí entre reprova ou passo automático, porque os dois são ruins. Exatamente. As duas realidades não atendem o que a gente precisa. O que a Priscila falou, eu tô com um caso assim no escritório. Criança tem T21, tem autismo e outras deficiências. Ela está indo do 5º para o 6º ano, né? Só que aí 6º ano já entra na rede estadual, né? Só que a criança não tem condições alguma de ir para a rede estadual, até mesmo porque ela depende totalmente na rede estadual, pelo menos em São Paulo, não se tem os profissionais de apoio de forma, vamos dizer assim, automática. Infelizmente, os pais sempre têm que judicializar para que tenha esse acompanhamento. Os pais solicitaram a retenção da criança no 5º ano, né, para não ir para o 6º, mas infelizmente foi negado, e a escola falando que ela tinha todas as condições para passar para o 6º ano, só que ela não sabe ler. Como que uma criança vai passar do 5º para o 6º ano com crianças maiores, né? 6º ano ali já tem 15, 16 anos.
né? Então já tem uma outra maturidade e como a gente vê essa falta de as mães, né? Na verdade, não as mães. Em casa não temos essa orientação sobre pessoas com deficiência. Há muitas chacotas. A gente sabe que e adolescente é pior ainda, que está naquela fase de descoberta, como uma criança que não sabe ler, vai para um 6º ano dentro de uma sala, e às vezes tem criança que não entende o que é deficiência, acaba sofrendo bullying, né? Eu acho que vai ficar um pouco mais complicado para os pais e para a criança também, que ela vai ficar meio que traumatizada. E não foi autorizado essa retenção. Então teve que haver a judicialização também. Infelizmente é triste, né? São pontos, é o que a doutora falou. Temos que analisar todo o contexto. Temos que ver se teve evolução, teve plano de ensino, por que não evoluiu? Então tem que ter uma análise geral, né? E uma coisa também interessante sobre o plano de ensino é que eu já ouvi relatos de muitos lugares que eles têm um plano já pronto. E aí falam, seu filho é autista? Calma aí, calma aqui, esse aqui é o plano dele. O seu, qual é o problema? Tá aqui, esse aqui é o plano dele. E eles não conversam com a família, não veem as necessidades e peculiaridades daquela criança, não observam os gostos da criança e ficam com um plano pré-pronto somente para dizer que tem plano de ensino, sendo que eles esquecem completamente como deveria ser feito, que é individualizando e fazendo o plano para aquele aluno. Eu ia só fazer uma observação em relação à responsabilidade também do setor de saúde. Eu não sei se é a impressão que vocês têm. Evoluiu a educação inclusiva, mas trouxe muita responsabilidade para profissionais da educação. E, para mim, a gente tem que cobrar muitas políticas públicas em relação à educação. Por quê? Chegam para mim profissionais e que, na hora de montar lá o plano individual de ensino do aluno, a gente entrega, nós somos mães de atípicos, em sua grande maioria tomam medicação, né? E a gente entrega lá, esses profissionais da educação muitas vezes não sabem os efeitos colaterais daquele remédio. Talvez não tenha a ver com o português e com a matemática, tem a ver com a regulação dele, a noite de sono dele, a importância de fazer um manejo de crise. Mas esse profissional da educação, ele não é da saúde. Ele está sobrecarregado, ele está ansioso, porque ele não é da saúde. Por mais que ele receba um treinamento de educação inclusiva, um treinamento de educação continuada, ele ainda não vai ser um enfermeiro, ele não vai ser um assistente terapêutico, e isso sobrecarrega. Então, eu vejo que a gente tem que cobrar. Eu, Amanda, vejo que todas as escolas tinham que ter um postinho de saúde, um profissional de saúde. Não é você conseguir seu assistente terapêutico, eu consegui o meu, e o do coleguinha ficar abandonado porque a mãe não conseguiu para ele. Não é isso. Para mim, tinha que ter um postinho de saúde e profissionais da saúde, que esse novo decreto veio falando isso, né? Que o multidisciplinar ele pode estar ali dentro da escola. Mas, para mim, a gente cobrar dos setores de saúde disponibilizar isso para a educação. Porque eu falo assim, né? Que, Amanda, só contribuindo contigo. A gente precisa muito que a escola, e aí eu vou puxar a orelha da educação. A educação fala assim, eu não quero a saúde invadindo o pedagógico, que é pedagógico, que não é terapia. Porém, é um indivíduo só. Meu filho é uma pessoa só. Tudo que incide nele é o que eu faço. Eu tenho que estar sempre em concordância com a professora, com a psicóloga. Se cada um fizer de um jeito, ele não vai evoluir. Então, a gente seria o ideal que a gente tivesse uma equipe, assim como tem a Lei Lucas, que tem que ter pronto-socorro, né, que tem que saber fazer os primeiros socorros da escola, a gente ter uma equipe que consiga manejar uma crise inadequada, uma crise agressiva, porque isso acontece não só com crianças com deficiência. A gente tem uma geração ansiosa que tem crises agressivas e aí sabe manejar esse comportamento. Não, doutora Jéssica, olha, um episódio com meu filho ano passado. É por isso que eu tô falando, por experiência mesmo de vida. Sim. Meu filho, ele ia pro recreio, o recreio é muito barulhento, muitas questões sensoriais. Ele tava tendo desmaios, e ele desmaiava com o olho aberto e ia caindo. Um dia eu recebo a ligação da monitora, né, que acompanhava, e ela chorava, né, eu falei com ela assim, primeiro, acalma, sabe, porque você fez o máximo que você conseguiu, você é monitora dele de apoio, o restante agora é com a psiquiatra, é com o neurologista, Exato. Você não é assistente terapêutico, eu fui acalmá-la, por isso a importância da gente levar o treinamento para as famílias também, porque se a gente não souber, a gente vai xingar quem tá do outro lado, mas como assim? Você tá desmaiando, você não sabe o que é, não, ela não tem que saber o que é. Até que a equipe médica interviu e verificou-se que era o meltdown que ele estava tendo.
nós tivemos que afastá-lo do intervalo durante 3 meses, reduzir a hora na escola. Reduzir a exposição ao estímulo, provavelmente. E ele ficava só os 2 primeiros horários na escola. Depois que ele se regulou, as coisas começaram a fluir. Mas se a gente não entender o papel do monitor, o papel do assistente, o papel do médico e quem é que seja, não vai fluir. E é aquilo que eu falo, assim, a gente teve pedagogias maravilhosas, a Montessori, a Pickler, que vieram de médicos. É importante que a medicina faça essa intervenção respeitosa e a título de contribuir para a parte pedagógica. Não é desrespeitoso uma escola ter uma psicóloga ali dentro, um psicólogo treinado que tem para ajudar essa criança. Não só a criança, o adolescente, e não só o autista ou com deficiência. Esse corpo da saúde dentro da escola, esse bracinho da saúde dentro da escola, poderia ajudar de muitas formas. Ele poderia, por exemplo, auxiliar na confecção do plano individualizado. Você acha que está faltando mais desaprender para aprender? Porque eu vejo assim, muitas vezes tem aquela frase assim, olha, nada sem nós sobre nós. Sim. Mas, no entanto, não é nos dado muitas vezes essa voz. Por quê? Eu sou o fulano, eu sou a coordenadora, eu sou a diretora, eu sou o psicólogo da escola. Você quer saber mais que eu, psicopedagogo? Exato. Só que, na verdade, não é que a gente queira saber mais, é porque a gente vivencia aquilo. Isso. Então, a prática leva à perfeição, não é? Exatamente. E além do desaprender, eu acho que a palavra é mais humildade mesmo. E humildade, Você né? começou falando que tem que ter boa vontade. E tem que ter essa humildade que vai mudando. Quando eu comecei a estudar autismo lá pro meu filho em 2018, era uma coisa. A melhor intervenção era, sei lá, o Denver. Agora já tem Jasper, já tem outra coisa. E é isso. E o meu desejo é que depois nem tenha que ter... tem coisa melhor e mais eficiente do que o meu filho passou. Então, eu tenho que estar atenta que o rio corre, né? É bem do Ehrlich, assim, a coisa vai passando. E quanto educador, eu mais ainda tenho que entender e ter humildade de, poxa, é interessante que aqui na minha escola eu tenho uma equipe treinada para lidar com a neurodivergência em geral. E não querem. Muitas escolas falam assim, não, mas aqui não é terapia. Não, mas é o que você abordou. Teria que ter um profissional de saúde, um postinho, como a Amanda falou, porque assim, não é só os autistas, não é só os PCDs, né? Nós temos adolescentes, Exato. né, que muitas vezes estão em crise, ansiedade, e a tecnologia veio para ajudar, mas também veio, de uma certa forma, prejudica, né? Se a gente não está ali fiscalizando os nossos adolescentes que vivem conectados o tempo todo, né? Tem uma depressão que muitas vezes não é detectada, né? Ele tá ali no mundinho dele em casa, não se sabe o que tá passando, às vezes os pais trabalham e o escape dele é dentro do quarto, vendo, e tendo esses profissionais que conseguem de repente avaliar essa questão, porque nós, operadores de direito, não temos condições de avaliar uma criança, um adolescente olhando, mas determinados profissionais conseguem, né? E isso seria importante mesmo ter pessoal da equipe da saúde dentro do colégio. Muitas vezes tem, não sei se na região de vocês tem enfermagem dentro da escola. Na escola do meu filho, Não, Nem não. todas. Nem todas. Então eu acho que isso é importante. Porque tem se ali, machucou. Lucas, né? O correto é ter. É O ter, correto né? O correto é ter. Tem que ter um enfermeiro para que faça os primeiros socorros. Em muitas escolas não tem. E algumas têm o técnico de enfermagem. Algumas cumprem e tem realmente um enfermeiro, mas muitas trabalham com técnico de enfermagem e muitas não têm. Então, assim, quando você fala de escola privada grande, sempre tem. Agora, na rede pública, depende de onde vai estar. Vai estar mais na capital, ali no centro da cidade, ou vai estar mais no interior. Então, assim, muda muito da realidade do local. Ela bem falou, né, sobre as diferenças. E para facilitar para as famílias também. Porque, por exemplo, eu recebi um caso uma vez, a criança tinha crise de epilepsia, a escola não sabia o que fazer, a cada vez que chamava, acionava a ambulância, a mãe tinha que sair do trabalho. Como essa mãe, que é uma pessoa assalariada, ela vai ficar saindo do trabalho. Então, se a gente tivesse, de fato mesmo, uma rede que funcionasse, a saúde integrada com a educação, a gente também daria mais subsídio para essas famílias, né? Manter também os tratamentos, terapias. Até porque a escola, ela tem uma coisa que é a capilaridade. Então, ela está em todos os municípios. Às vezes, um posto de saúde, um CAPS, não vai estar em todos os municípios, mas as escolas vão. Exato. Então, às vezes vai ser a única oportunidade que aquela família vai ter de acessar algum tipo de estímulo terapêutico. Mesmo que eu digo assim,
a pessoa com deficiência, principalmente a deficiência severa, aquela família que ela mais precisa é que aquela criança aprenda a se alimentar sozinha. E às vezes ela vai conseguir isso na escola, melhor do que em casa, né? Vendo os amiguinhos, com o professor lá junto. Então, a escola é uma oportunidade ímpar da gente ofertar em todos os municípios, mesmo que seja ribeirinho, um acesso a algum tratamento, a algum estímulo. Então, seria E até mesmo, eu falo assim, o meu filho não tem deficiência. Ele, em casa, a gente ensinava ele a se alimentar. E ele, assim, não queria muito comer sozinho. Pequenininho, não sei o que lá e tal. Quando ele entrou na escolinha, com 2 anos, ele vendo os amigos comer, ele passou a chegar em casa e ele querer comer sozinho. Então, assim, é muito aquela questão que, assim, em casa, a criança ou adolescente, ele sabe que ele é o filho, vocês são os pais. Então, ele, às vezes, vocês fazem pra mim, vocês me ajudam. Quando ele vê o amiguinho fazendo, ele tem aquela coisa assim, deixa eu ver se eu também consigo, deixa eu ver como eu faço pra fazer igual a eles. Então, independente se é criança com deficiência ou sem deficiência, quando ele vê os iguais fazendo aquilo, ele fala, deixa eu tentar também. Por mais que eu não faça do mesmo jeito que eles, mas eu também quero tentar, quero evoluir. Então, eu acredito que a escola também ajuda muito nisso. Não é somente com a técnica, com a forma de fazer. Ele vendo os outros que são da mesma idade ali e querendo também ser incluído, fazer igual. E aí eu já quero chamar a atenção, olha, Lina. É o seguinte, você que é mãe de pessoa sem deficiência, assim como a Priscila, quando você for buscar a escola, mostra que para você é importante que aquela escola seja uma escola inclusiva. Você já fazendo a matrícula do seu filho, você pergunta assim, vocês aqui oferecem mediação, vocês fazem as adaptações que precisam, fazem PEI? E aí quando quem estiver te apresentando na escola perguntar assim, por que você quer saber se seu filho tem algum diagnóstico? Você vai falar, não, mas é importante para mim, é um valor para mim que essa escola, que a instituição que o meu filho, que é sem deficiência, vai estudar, seja uma escola inclusiva. Porque aí a gente vai criando um mercado mesmo, a gente vai mostrando que isso é importante para as famílias. Isso eu acho muito importante, assim, que as pessoas que não são pais com deficiência busquem escolas que têm isso como prioridade. Engraçado que em dezembro eu gravei com a Jéssica Conversa na Cozinha, que ela fez lá a muqueca capixaba maravilhosa. Inclusive convido para quem tá assistindo a gente aqui que veja lá dentro dos podcasts Conversa na Cozinha, o primeiro podcast é dela. E ela, antes do podcast, ela conversou comigo sobre isso, sobre a escola ser realmente inclusiva e tal. Isso. Quando foi agora que eu fui conversar com a escola, que a gente está trocando de escola, eu perguntei se eles, como que era a inclusão. E aí eles perguntaram, não, se você precisar, você traz o laudo médico, o relatório médico dele, que a gente avalia e tal, não sei o que lá, e aí, se for necessário, vai colocar mais um na sala e tal. Aí a moça, pode me enviar o relatório se já tiver. Eu, não, é só que eu quero saber. Aí ela olhou pra minha cara, tipo assim, como assim? Ela não entendeu nada, mas tipo assim, foi o que você já tinha falado comigo, tem que perguntar, então só seguir as instruções. É importantíssimo, sabe por quê? Porque quem não tem a deficiência, ele é telespectador de tudo. Isso. E muito sofre tanto quanto aquela pessoa, né? Eu tenho coleguinhas do meu filho que não têm a deficiência, mas que sofriam. Se ele tinha uma crise, a mãe me ligava, ele melhorou? Porque o meu filho tá aqui preocupado para saber se ele melhorou, a evolução dele, no quadro dele. As crianças sentem saudade, as crianças querem ajudar. Tá certíssimo. Eu queria só fazer uma observação também antes. A gente fala muito da primeira infância, né? E as nossas crianças, principalmente nossos autistas, estão crescendo. Não é isso? Sim. E agora, final do ano, vem uma diretriz do MEC, que eu vou até deixar um elogio aqui agora, e a gratidão para o MEC, que é a exigência de núcleos de inclusão e pertencimento, principalmente nas faculdades. Porque não basta você incluir, a pessoa tem que se sentir pertencente. A gente fala de inclusão, assim, é diversidade total, não só as pessoas com deficiência. Mas você tem que fazer ele querer caminhar, porque senão ele vai sim fazer a primeira infância. Talvez ele vai concluir o ensino médio, mas ele não vai sair dali, porque ele não se sente pertencente a nada. Então é criar esse mundo aí, ó, dos telespectadores que nos acompanham, que faz parte também da nossa comunidade, nos abraçam, para que os nossos filhos, as pessoas com deficiência ou alguma diversidade, ele se sinta pertencente a esse mundo, né? Eu sou imensamente grata às famílias dos amiguinhos do meu filho, porque
o Héctor ele foi para 3 escolas. A escola que ele tá agora já é a 3ª e é muito ruim você ter que ficar saindo com seu filho de escolas. E foi uma escola que o grande diferencial foram os amiguinhos e as famílias, que os amiguinhos me reportam tudo, os amiguinhos cuidam dele. Não é obrigação. Não. Eu sempre deixo muito claro assim, vocês são amigos e eu tenho e é o que nós, enquanto mães de pessoas com deficiência, temos que ter. Nossos filhos também não são santos, Não. né? Eles também implicam, eles também, assim como a gente começou falando, que eles não são incapazes, eles também São fazem. crianças, né, São doutora? crianças. Então, eu agradeço demais, porque faz diferença as crianças sem laudo intervindo, ajudando e acolhendo. Mas é justamente isso que a gente, né, que a gente tem que mobilizar a população. Né? Eu não sou mãe atípica, né, mas é uma causa que eu abracei, né, e é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu falei assim, o direito PCD me encontrou, né, a partir do momento que uma mãe esteve no escritório, em 2017, perguntando se eu fazia ação para professor de apoio. Assim, nossa, professor de apoio, ai, que meu filho é autista, eu não sabia, eu não conhecia o que era o autismo. Eu falei assim, olha, eu desconheço, mas eu vou atrás, vou procurar estudar para ver como que eu posso te ajudar. E aí foi através dessa mãe, né, que eu me apaixonei pelo direito PCD, porque a gente vê que as mães de crianças com deficiência estão abandonadas e é muito difícil. Eu tenho 2 filhos, não tem deficiência, a gente sabe o quanto a gente luta, né? Tem o pai que acompanha, mas é difícil. Você imagina essas mães que são abandonadas, né? Crianças autistas nível 3 de suporte, é todo dia terapia, quando tem, né? Quando não tem, a mãe tem que ficar em casa tentando adaptar, né? E assim, é importante a gente orientar os nossos filhos quanto a isso. Eu tenho um de 9 anos que ele sabe identificar os amiguinhos que têm autismo ou não. Ele chega, comenta de uma forma bem sutil, mãe, olha, tem um amiguinho meu que ele faz isso, será que ele tem alguma deficiência? Então ele consegue, aí ele vai ajudar, ele é muito carinhoso. Então assim, muitos pais, ele até... ele é concorrido na escola. Todo mundo quer estudar com ele, porque ele é muito acolhedor. Tem esses amigos, não tem? Tem. Benjamin tem o Isaac. Eu acho lindo, gente. Todo mundo quer o Então Isaac. a gente, Eu não enquanto... vou nomear, porque o Héctor tem, graças a Deus, vários amiguinhos incríveis. Mas por quê? assim. As mães são São mães- conscientes, né? A gente tem que orientar os nossos filhos, né? Que todos são iguais. Verdade. Todo mundo tem diferença. Eu até cito pro meu filho. Eu tenho 2 filhos, um é bem moreno e o outro é mais branquinho. Eu falei assim, tá vendo? Você é diferente do seu irmão. Vocês saíram da mesma barriga, da barriga da mamãe, e vocês são diferentes. Então, assim, a pessoa com deficiência é a mesma coisa, né? Você tem o seu irmão gosta de jogar bola, você já não gosta. Então, assim, você vê, existem as diferenças. Então, a gente tem que orientar nossos filhos quanto a isso. Verdade. E é tão gostoso ouvir, assim, eu que não sou mãe atípica, ouvir conversas de mães, né, que tem criança com deficiência. A gente aprende muito. Porque, assim, a gente tem uma visão de uma forma, vocês já têm uma visão Sabe o que eu acho totalmente que é diferente. maravilhoso? Não sei se a doutora Jéssica concorda comigo. Quando fala assim, vai ter uma festinha de aniversário, não vai ser só com as crianças, mas você pode ficar tranquila, porque aqui nós temos um monitor, nós temos um olhar diferente para ele, pode ficar tranquila. Ele tem alguma restrição alimentar? Tem algo que a gente possa fazer por ele? Isso é verdade. Esse cuidado, desse carinho, ele não tem preço, né, doutora Não Jéssica? tem preço. E essas mães que nos acompanham, essas famílias que talvez não são de atípicos, mas nos agregam muito, né? E tem paciência com a gente, né? É isso. Olha, Porque não a é gente terapêutico, mas é terapêutico você ter pessoas assim ao bom, lado, né? Tem paciência com a gente, porque a gente tá sempre com medo. Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Ele vai pra essas festas sozinho, vai ter o caos. Ele vai invadir o brigadeiro. então, Eu falo assim, meu Deus, ele vai ao banheiro, ele vai sair sem roupa, ele vai sair sem... Aí a gente aproveita, isso, assim, é sobre mãe, isso, não é? Isso, é sobre botar a mão no vaso. Ai, meu Deus, ele vai. Mas é isso, né? A gente já aproveita e fala para os telespectadores, né? Para as mães que nos acompanham. Gente, se vocês não são mães de crianças com deficiência, plante essa sementinha, né? Sim. É tão importante a gente ver a felicidade de vocês, né? Quando o filho de vocês é convidado para uma festa, que muitas das vezes, né, a mãe ali que não tem criança com deficiência, fala assim, não vamos chamar aquele amiguinho não, porque ele, vai dar trabalho, vai correr. Mas não é, a gente tem que incluir eles em tudo, né? E isso essa é uma fala importante. importantíssima, sabe por quê? Porque quando você liga o jornal e vem assim, olha, a mãe cometeu autoextermínio e levou o seu filho junto.
deve passar um filme na cabeça de tantas pessoas que Eu fizeram imagino. isso, sabia? Que deram as costas no momento ali Exato. e não foram rede de apoio por alguns segundos. Mas eu acho que elas só chegam a esse ponto por causa dessas pessoas mesmo. É Então, isso. nesse momento, É. eles têm que botar a mão na consciência e pesar, porque muitas vezes a gente vê a notícia que a mãe estava em casa É. e só foram perceber quando os vizinhos começaram a sentir o mau cheiro. Ou seja, Exatamente. ninguém sentiu falta dessa família durante tanto tempo. Tem mãe que às vezes fica semanas até ser encontrada com o filho. E aí, assim, não tem ninguém que dentro desse tempo todo deu Sentiu uma ligação falta? e falou: olha, você não saiu hoje pra comprar pão, você hoje não apareceu no Play. Tá tudo Já tem uma bem? semana que eu não vejo você e o seu filho saindo na calçada. E eu quero aproveitar esse gancho para falar de eu vou sair um pouquinho do tema, mas é para falar assim, essa é uma outra função da escola, sabe? Todas as vezes eu já fui procurada pedindo por homeschooling, porque para aquela família fazia sentido homeschooling e realmente cada realidade é única e talvez vão existir realidades de homeschooling. Mas quando você tem uma escola que olha e acompanha, você tem a questão da rede de apoio, né? Você tem talvez alguém que vai se dizer, por que essa criança tá faltando tanto? Porque essa mãe não me reportou nada. Então aí também você vê a importância da pessoa com deficiência estar em alguma instituição, mesmo que seja escola especializada, que às vezes é a opção daquela família, mas estando numa instituição para além, né, inserida em alguma forma de educação inclusiva, essa família, além de rede de apoio, ela tem alguém ali, além dela, para dar falta, para saber da existência. E como é importante isso também, do ponto de vista humano, sabe por quê? É o indivíduo, não é? Já recebi casos em que a criança, ela estava indo, mas não estava indo com a higiene adequada, Ai, né? E aí Pois é. tinha algo ali, não tem? Fora do padrão. A Exato. merendinha faltando, ou a merenda não tá de acordo. Se tiver alguém com esse olhar pra entender o que tá acontecendo com essa mãe, que essa Isso, criança sai no... isso, Não né, que é a gente sobre, precisa. nossa, Perfeito. que mãe desleixada. Não, A é. criança não é sobre julgamento, é sobre entender o que tá por trás daquela que tá criança que tá acontecendo, indo né? com a má higiene. É uma Isso. mãe exausta, uma mãe cansada, ou que tá à beira de um colapso, né? É verdade. A importância da escola para a sociedade é essa. Muito mais É. para nós que somos mães. Muito mais para as pessoas com deficiência. Às vezes vai ser o único espaço de socialização que vai ter. Gente, infelizmente, eu vou ter que cortar esse papo que eu não gostaria. Mas a gente já tá dando horário. Inclusive, já deixo convite para as 3, que assim, ficou um papo tão organizado que a gente vai repetir no próximo. A gente vai gravar em maio. E aí eu aproveito para falar com vocês que estão nos assistindo 3 excelentes advogadas. Uma de Minas, uma do Rio de Janeiro, outra de São Paulo. Então, vou deixar na descrição do vídeo aí o nome delas, redes sociais. Então, quem quiser entrar em contato é só procurar. Doutora Amanda Teixeira, diretamente de Minas. Doutora Ana Paula Lourenço, diretamente de São Paulo. E doutora Jéssica Marchetti, do Rio de Janeiro. Sigam elas nas redes sociais. Se quiser saber mais sobre meus livros, meus cursos na área de direito da pessoa com deficiência, é só entrar ali no site www.leisparapcd.com.br e até a próxima.